sou a pessoa responsável por estar iniciando o episódio 9 do Brain Box. Esse episódio onde a gente vai falar sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e vamos também debater principalmente o que é e o que não é democracia dentro desse tema, né? Dentro dessas manifestações. Para vocês entrarem em contato comigo, basta acessar o meu Instagram, EsperançaFR35, @EsperançaFR35, ou também me procurar através do site da Academia ID de Inovação. E agora, quem vai se apresentar para esse episódio são os nossos dois amigos e participantes que vocês já conhecem. Vamos lá, pessoal, se apresentem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Meira, sou integrante aqui do projeto Brainbox, e hoje gostaríamos de abordar o tema, conforme o Rodrigo Francisco falou, podcast número 9, manifestações, o que é democrático e o que não é. Sou empresário, eu tenho uma empresa de marketing digital chamada Ideia em Pixel. O meu Facebook é marcosmeira.mkt e o meu site é www.ideiaempixel.com.br. Alguma dúvida ou algum interesse, pode me procurar por lá. Fala, pessoal, aqui é o Rodrigo. Eu também trabalho com marketing digital. Eu também sou empresário no ramo de marketing. E quem quiser entrar em contato comigo para saber as informações, tráfego pago, também impulsionar a empresa para que o pessoal consiga visualizar o conteúdo ou o serviço que vocês estão fazendo, é só entrar no rodrigopatrão.com.br, que lá tem todas as informações do que eu faço e como eu posso te ajudar. E hoje é um tema muito importante porque, como nós somos empresários, né, ou até mesmo cidadãos do Brasil, a gente precisa estar a par de todo esse conhecimento que muitas vezes as pessoas abrem mão, mas que é fundamental para a gente conseguir uma sociedade mais justa. Perfeito, meu amigo. Então vamos começar com o tema racismo, né? O caso americano George Floyd. Na verdade, esse caso foi o que começou todas essas manifestações que estão acontecendo há mais ou menos uma semana, né? 2 semanas no caso, né? As cidades americanas têm sido palco de uma série de protestos que tem como a bandeira principal o movimento Black Lives Matter, que são vidas negras que importam. Minneapolis é um município onde acontecem as manifestações mais radicais e que ganharam mais visibilidade. Lojas foram depredadas, saqueadas e o prédio de uma delegacia foi incendiado. Qual foi o motivo? O motivo foi que um policial, né, que acabou matando o George Floyd, asfixiado, ele abordou ele supostamente por ter usado uma nota falsificada de $20 em uma loja. Então, sabemos que o racismo ele é mundial, e estas semanas que passaram ficou muito evidente que nos Estados Unidos é um tipo muito mais radical. O que vocês acham e o que vocês têm para dizer em relação a isso? Olha, realmente, assim, foi uma questão que provocou todo um burburinho muito grande na mídia, né? Claro, isso aí é evidente, da forma como aconteceu a situação, é uma coisa que chocou todo mundo, né? E assim, é uma coisa que a gente já vem lutando já desde muitos anos, a questão do racismo. Pessoas, né, negras que são, hostilizadas, né, sofrem muitos preconceitos devido à sua cor, à sua origem, e isso é um tema que é bastante importante, né? E eu acho que hoje a gente aqui está fazendo um papel de trazer, né? Aliás, não só de trazer, mas de reforçar tudo aquilo que todos sabem, porém, apesar de todos saberem disso, parece que tem muitas pessoas que ainda não se conscientizaram sobre a importância, sobre a questão de poder respeitar e tratar bem uma pessoa
seja ela de que cor for, entendeu? Mas como aqui é a questão do racismo, eu acho que isso tem que ficar cada vez mais evidente, entendeu? Principalmente para esse público que não respeita, que acha que por ser branco é maioral, pode tudo, e sendo que as coisas elas não funcionam assim, né? Por exemplo, no Brasil, o racismo é um fenômeno facilmente expresso em números, entendeu? Segundo aqui as estatísticas aqui, pretos e pardos representam 56% da população. Mesmo assim, são minoria em espaços de decisão. Por exemplo, empresas que ocupam grandes cargos, né? Somente 29% dos cargos é de gerência, de dono de empresa, entendeu? Somente 29% dessa taxa, entendeu? Elas são de pessoas negras. Então, acho que realmente é um caso pessoa parar, pensar e saber também tratar esse assunto, entendeu? Que eu não acho que só com frases como vidas e negras importam. Sim, é claro que importa, mas todas as vidas importam, né? Então, para eu não me estender muito aqui, eu vou passar aqui a palavra ao meu amigo Rodrigo, ele vai dar a opinião dele, e aí a gente segue com esse tema. Certo, vamos lá. Na verdade, o que eu acho sobre o que aconteceu lá, né? Realmente, nos Estados Unidos tem um grande problema, né, ainda mais acentuado do que no Brasil, sobre o preconceito do negro, né? Existe essa rivalidade do branco e o negro, e às vezes é muito escancarada, né? Bem mais do que aqui. Pelo menos aqui no Brasil eu nunca presenciei nada que eu pudesse notar, né, de perto sobre o racismo. Embora eu tenha uma corzinha mais escura, sou um pouco moreno, mas nunca presenciei, nunca tive nenhum tipo de ofensa ou qualquer piada em relação à minha cor, né? Então, assim, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre esse tipo de assunto na questão de sentir na pele. Mas em questão de analisar o que aconteceu, eu acredito que sim, né? O policial estava errado, assim, de abordar da maneira enérgica como ele... Na verdade, não foi nem enérgica, né? Foi violenta da maneira como ele abordou. Por mais que ele estivesse errado, deveria ter, sim, sido abordado de uma maneira diferente. Agora, uma coisa que eu acredito que não seja totalmente... que não dá para defender, é a maneira como eles fizeram o movimento... tentando justificar que os negros precisam de mais respeito, né? Porque quando você pede respeito, automaticamente significa que você respeita o próximo. Então, eu não posso exigir aquilo que eu não dou para a pessoa, tem que ser recíproco. E o movimento que fizeram, automaticamente, a reciprocidade do que eles deram foram a violência. Então, como alguém pede respeito, sendo que o que entrega é violência? Entende? Então, assim, na minha cabeça, nenhuma violência é justificativa para conseguir defender alguma bandeira. Se você precisa de violência para defender a sua bandeira, então a gente não está falando da mesma forma e você é tido como um miliciano, ou seja, uma pessoa que vai lá simplesmente para fazer uma desordem, né? Então, assim, a situação foi crítica do policial com o rapaz? Sim, mas a maneira como os manifestantes agiram foi totalmente errado. Então, um erro não justifica o outro, né? Então, são casos isolados. O policial foi preso e eu acho sim que tem que ser respeitado, porque respeito é a base de tudo, né? Se você sente alguma coisa, alguma aversão, se você não gosta, mas respeitar é fundamental. Então, nada justifica a falta de respeito. E a maneira como eles agiram, também protestando, também foi uma falta de respeito. Então, assim, se eles querem respeito na cor, se eles querem respeito para conseguir igualdade de direitos, a maneira como eles agiram estava totalmente errada, na minha opinião. Porque nada justifica você entrar na loja de alguém e quebrar a loja dela sem que ela tenha feito nada para você, simplesmente pelo fato de ninguém te respeitar, entende? Então, assim, se quer respeito, respeite. Perfeito, meu amigo, perfeito. Em relação a isso, houve um outro caso nos Estados Unidos, mas dessa vez eu estava vendo um vídeo pela internet, mas dessa vez o que aconteceu foi que os policiais foram lesados, né, por tentar prender uma pessoa que estava dentro do shopping, um negro,
só que ele era do FBI. Então, a toda hora que o policial chegou para prender ele, né? Toda hora que ele chegava para falar alguma coisa, o outro repreendia: vocês estão fazendo besteira, vocês estão fazendo besteira, vocês estão prendendo uma pessoa que está aqui só passando e consumindo aqui as lojas, consumindo a praça de alimentação, cinema, vocês estão errados. Aí os policiais, na hora que foram algemar ele tirou a carteira e era do FBI. Ele falou: vou processar todos vocês aqui, porque vocês não procuraram ter provas, né? Já saíram me abordando sem perguntar quem é, olha o que eu estou fazendo aqui, né? Então, quer dizer, realmente, nos Estados Unidos, nesse caso do George Floyd, a violência gerou violência, né? Porque a abordagem foi feita de uma maneira totalmente anormal, né? É obrigação dos policiais, sim, pegarem e verificarem se a nota era falsa ou não, né? Que foi entregue pelo cara na loja, né? Mas também não justifica o ato de como foi desenvolvida a abordagem, né? E nas manifestações nem tem muito o que falar, tinha gente na rua que estava lá só mesmo para ir conforme os outros estavam fazendo. Tinha gente, por incrível que pareça, que estava roubando o ladrão que estava roubando a loja. Tinha gente do lado de fora que roubava o ladrão que estava roubando a loja. Então, quer dizer, sou totalmente contra esses dois tipos de abordagem e esses dois tipos de manifestações. Também fico com o Rodrigo nesse quesito. E o policial que abordou o Floyd, né, o George Floyd, ele foi demitido e foi preso, e também os outros policiais que estavam junto com eles também foram demitidos da corporação. Mas a pergunta é: será que isso vai resolver alguma coisa? Só fazer isso? Tem que existir outras maneiras de se combater isso. Tem que existir outras maneiras também de se desenvolver desenvolver algo mais humanizado, né? Enfim, será que só demitir eles vai resolver alguma coisa? Não vai, né? Então, é preciso outras medidas também para que isso não aconteça. Isso vai ainda, talvez, demorar um pouquinho para ser desenvolvido, né? Exatamente. Até, por exemplo, o Rodrigo ele abordou bem, né, a questão de que você querer retribuir violência com violência, entendeu? Isso daí não vai levar a nada, a gente sabe disso, né? Por mais que tenha uma revolta, um sentimento de impunidade, porque a gente sabe que isso, por mais que tenha essas manifestações, daqui a pouco vai acabar acontecendo de novo. Os Estados Unidos é muito grande, o racismo é muito grande, né? Inclusive até o irmão do George Floyd, ele disse que nada disso vai adiantar, entendeu? A questão é de saquear as lojas, ou quebrar as coisas, isso não vai trazer o irmão dele de volta. Então, quer dizer, eu acho e também o que o irmão dele falou, que isso vai se resolver na forma de se votar, entendeu? Colocar pessoas, né, que não têm uma pauta racista, as pessoas que não acabam incentivando esses tipos de atitudes, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue mudar um pouco esse conceito, entendeu? Não só com frases vidas negras importam, claro que importa, entendeu? Mas será que somente isso vai ser a mudança? Não vai. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é a questão do voto, a questão de políticas públicas, sim, entendeu? Concordo também com o Rodrigo. Para a gente colocar um pouco mais de informação nessa história, nesse tema, eu tenho aqui duas dicas um é um filme e o outro é um documentário que fala sobre a criminalização dos negros nos Estados Unidos. Um se chama Olhos que Condenam, que foi lançado pela Netflix ano passado, em 2019, que conta a história de 5 adolescentes negros que foram condenados por um crime que eles não cometeram, né? E depois, o documentário
de uma série, né, de uma diretora chamada Ava DuVernay, que aborda também a violência policial e o sistema penitenciário racista americano, no documentário chamado A Terceira Emenda, que traz dados relevantes para entender a prisão em massa e a criminalização dos negros nos Estados Unidos. Então essas são as duas dicas: Olhos que Condenam, como filme, e a 13ª Emenda, como documentário. Então, pessoal, todo mundo aqui falou o que tinha que falar sobre isso, e a gente acaba criando um link para outro assunto que também está correlacionado com isso, que são as fake news, né? Agora há pouco, nosso amigo Marcos, ele falou sobre você escolher e ter votos, né? E ter votos e escolher pessoas que vão realmente fazer alguma coisa sobre esse tema, né? Sobre esse tema que a gente acabou de falar, que é o racismo. Mas hoje está havendo uma comoção mundial de pessoas que estão desenvolvendo, criando falsas notícias para favorecer certos grupos, favorecer certas situações, certos políticos também. Por exemplo, na época em que o Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria tinha notícias divulgadas que exploravam conteúdos sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes como a adversária do próprio Trump, Hillary Clinton. Então, pessoal, em relação ao fake news, em relação a essas notícias falsas, o que vocês acham e como isso está hoje influenciando na escolha desses futuros políticos, desses futuros líderes que vão justamente ficar responsáveis por criar medidas até mesmo para acabar contra o racismo? O que vocês acham? Fake news, até onde vai o limite dela? Olha, isso daí é uma pergunta que é difícil de você responder, entendeu? Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre o racismo, né? A internet ela tem sido palco, às vezes, de muitas ideias totalmente extremistas e tal, e é algo que é complicado. Claro que, né, a gente quer abrir a internet, utilizar a internet, sempre ser informado com notícias verídicas e tal, mas é difícil, sabe? É difícil. Em meio a toda essa coisa de opiniões, assim, é difícil você saber o que é uma notícia verdadeira ou falsa. Até porque a mídia em si, na minha opinião, acaba sendo uma maior propagadora de fake news, entendeu? A mídia em si sempre foi, né? Sempre foi e continua sendo. Agora, como que a gente controla isso? Será que é controlar a internet? Será que é uma coisa totalmente complicada de você saber, né? Por onde que você começa? Por onde que como que você faz? Como que o governo faz para poder criar um filtro para poder só pegar as notícias que são verdadeiras, sendo que a própria mídia acaba, às vezes, propagando uma fake news, né? Então, assim, é complicado. A gente vive hoje, né, num mundo totalmente informatizado. Então, realmente é difícil saber o que é notícia verdadeira ou notícia falsa. Mas, enfim, eu vou passar a bola aí pro Rodrigo, que ele vai dar a opinião dele. Depois a gente pode voltar nesse tema aí. Fala aí, meu amigo. Não, legal. Ó, eu quero já começar falando uma frase que é do Benjamin Franklin, né, que ele fala o seguinte: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança. Ou seja, se você está disposto a deixar na mão do governo que ele decida o que é certo ou o que é errado para você, ele vai abusar de você. É basicamente isso. Então, o que é decretado fake news ou o que não é? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é de quem vem essa fake news. Se essa fake news vem da mídia, é tolerável? Mas e se vem de uma pessoa comum, não é tolerável?
Então, qual é a medida que vocês estão utilizando para determinar o que é fake news e o que não é? Porque assim, até onde vai o limite? Mas se uma mídia que está concominada com o governo faz uma mídia de fake news contra vamos supor, o Globo contra o Bolsonaro, e aí eles falam, é fake news, é mentira, a Globo mentiu, ela fala, erramos, né? E quando uma outra pessoa faz uma fake news, eles querem prender. Então, assim, qual é o peso e qual é a medida que eles estão utilizando para realmente determinar o que é fake news? O governo não consegue controlar nada, ele não consegue controlar a conta de água, ele não consegue controlar os correios, ele não consegue controlar a saúde, e de repente ele vai controlar a internet, que é gigantesca, é descentralizado, entende? Ele não consegue controlar absolutamente nada, nem os governantes. Então, assim, para eles determinarem o que é fake news ou não é uma jogada de preocupação com a informação que você está recebendo, mas sim uma preocupação com as informações que eles não conseguem controlar, ou se é contra eles. Então, assim, o povo brasileiro, a pessoa que está ouvindo esse podcast, né, tem que ficar atento realmente, porque desse governo tem que se duvidar de tudo. Nós estamos no Brasil, e o Brasil fazem-se uma boa ação, que na verdade não é uma boa ação, na verdade é um controle. Então, assim, a fake news tem que ser controlada? Se você disser que sim, você está dando total direito do governo começar a intervir na sua liberdade. Então, qual é a forma de se controlar uma fake news? É como controlar o mercado. Se você não gosta daquela página, não segue aquela página, bloqueia, denuncia, ela vai começar a cair em rankings ruins. E o próprio Google não vai fazer mais, não vai ranquear aquela página. Então, assim, começa você a colocar nos comentários, é fake, é mentira, é falso. Então, assim, começa você a denegrir aquela página para que ela caia. Mas não deixa o governo, porque tudo que o governo coloca a mão vira uma merda. Eu costumo dizer o seguinte, se o mundo não conhece a própria história, está condenado a repeti-la, né? Então, se a gente for entrar no âmbito por nacionalidade, né? Por exemplo, a China, ela consegue conter muito bem as informações que estão na internet, porque ela tem uma internet própria, ela tem um Google próprio, ela tem as páginas que são que passam informações verídicas, ela faz o controle até de aplicativos que as pessoas baixam, né, e utilizam, que são feitos, que são criados pelos chineses. Então, quer dizer, há países que já estão preparados, né, para fazer esse combate e também estão preparados para eliminar as fake news. Agora, realmente, Brasil, Estados Unidos e outros países que são muito populosos, mas a China também é um país muito populoso e ela consegue fazer isso, ela consegue ter esse controle, né? Justamente porque o governo chinês não deixa a gente de fora entrar com outras plataformas, com outros serviços digitais no país. Eles têm os próprios serviços deles, né? Aí a gente entra também em outro quesito, né, que é de você, se você controla a informação, você controla a população, né? Na verdade, a gente já está nesse quesito. Pode falar, desculpa. Não, tranquilo. Então, mas aí a gente cai aí nessa questão que o Rodrigo falou, entendeu? Se o governo coloca a mão para controlar, ele vai querer fazer do jeito dele. Consequentemente, ele vai querer que a população seguir somente por aquilo que ele quer, né? É a questão que você falou, a China, Coreia do Norte, aonde é o comedor de flango lá, né? Ele controla tudo, tanto é que lá é como se fosse uma intranet dentro do país, só circula as informações que eles querem, entendeu? Isso também, de uma certa forma, acaba também cerceando a liberdade, entendeu? Então, por exemplo, é o que eu acho. Beleza, você viu uma página, isso daqui é fake news, você vai e denuncia. Tá, legal, bacana. Mas como que você vai saber que aquilo é uma fake news? Vão ter muitas vezes que você não vai saber que aquilo é fake news. Você vai acessar, né? Às vezes até o próprio Google, ele já traz isso já como um filtro. Os sites que você visualizou e tal, ele já traz uma referência daquilo, né, no caso do assunto, e ele já lista aquilo já na sua tela. E você olha, pô, caramba, aconteceu isso mesmo, tal. Aí daqui a pouco a notícia some, entendeu?
já está passando por um outro filho de uma outra pessoa, né? Então, quer dizer, claro, um dos meios é isso mesmo que o Rodrigo falou. Você vê que, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é fake news e tal, você vai e denuncia, exclui, bloqueia, né? Agora, ter o controle disso, né? Controlar isso realmente é complicado, entendeu? Mas, enfim, a gente, né? Eu acho que, por exemplo, tudo que eu vejo, seja internet ou televisão, principalmente a televisão, eu costumo não acreditar de primeira, entendeu? Pô, aconteceu isso daqui, pô, o Bolsonaro, ele falou isso daqui, eu já fico com uma interrogação. Falei, pô, peraí, eu vou lá, pesquiso, vejo e tal, né? Não, isso daqui é verdade, de fato ele falou. E assim, já tiveram vezes de eu ver uma notícia, enfiar no Google, passar na televisão, eu olhar no Facebook e as três falarem a mesma coisa. Só tem que depois você vai ver que aquilo foi uma fake news, entendeu? Quer dizer, então é difícil, é complicado. Só deixa eu concluir o que você falou da China, né? É porque assim, dentro da China, eles sempre foram um império onde o imperador ditava como o povo ia viver, né? Porque a China sempre foi muito populosa e muito pobre. Então, até mesmo questão de quantos filhos você pode ter, né, eles regulavam. Então, a China em si é um país muito populoso, tanto é que se juntar o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, não dá a população da China, né? Então, assim, a China em questão de população é absurdamente gigantesca. Claro, lá não justifica também ter a questão de um imperador onde impõe, né, a ideia do governo, porém foi a política que eles adotaram lá. Só que a China começou a crescer tanto que começou a ficar inviável manter essa questão de o governo manda, a população faz. Porque a China virou a indústria do mundo. Então, se ela não começasse a se abrir para outros países, ela não ia conseguir crescer mais. Então, assim, hoje a China está do tamanho que está. Se você analisar o mercado, Alibaba, né, empresas que são do meio aí do e-commerce, são gigantescas e trabalham para o mundo, mesmo tendo uma internet lá. Então, assim, a China teve que abrir as portas, mas era uma ditadura. Então, assim, será que era bom, né, viver na China? Será que ninguém passava fome? Né? Será que a maioria da população não tinha condições? Então, assim, a ditadura em si, será que é bom para alguma população? Então, essas referências que a gente tem, né, dentro da China lá. Claro que hoje ela é uma potência que vai com certeza passar os Estados Unidos, com certeza, porque população e trabalho lá tem de monte. O mundo hoje depende da China. O vírus saiu da China e a China está comercializando para o mundo. Mas em questão de fake news, com certeza é a punição para as pessoas que realmente causam essa mentira que pode afetar de verdade a vida de alguém, né? Como criar uma mentira que por exemplo, não sei se vocês já viram, né, que tem uma estratégia de marketing que você fala assim: Sérgio Malandro morre em acidente de carro. Aí a pessoa clica naquele link e ele vai para uma página de venda de alguma coisa. E teve um dia que um cara fez esse tipo de anúncio na internet e a mãe do cara que estava vendo, né, a internet viu a notícia e se assustou e ficou preocupado e deu um ataque cardíaco nela. E a mulher morreu por conta disso. Então, assim, nesse caso, né, num caso extremo, num caso assim que prejudica literalmente a vida de uma pessoa que não tem nada a ver, a pessoa que criou aquele site, que se identificou para comprar o domínio, que se identificou para comprar o servidor, poderia ser responsabilizada. Poderia sim pagar uma pena, poderia sim, entende? Então, assim, eu acredito que penas para quem pratica esse tipo de coisa na internet resolveria. Mas fazer com que as pessoas censurem, você não pode publicar isso, eu acho que isso de forma alguma. Eu acho que já está acontecendo isso com, pelo menos, o YouTube, né? Vários youtubers eles têm reclamado que certas palavras que eles falam, né, ou certas conteúdos que eles estão divulgando, ou eles estão anunciando, estão sendo barrados pelo YouTube. O YouTube está bloqueando, né,
esse vídeo que eles fazem, né? Então, meu amigo Marcos, vamos tomar cuidado aí, depois você vai editar, vai cortar tudinho esse nosso podcast aqui, e algumas coisas que a gente vai falar, a gente tem que tomar cuidado para não ser bloqueado também, que isso está acontecendo com inúmeros youtubers. Por exemplo, a palavra gordofobia. Está sendo proibido você falar, né, dentro de um vídeo, de você colocar numa hashtag, de você colocar numa legenda. Então, quer dizer, os mecanismos eles já estão começando a se adaptar para combater esse tipo de informação, né, esse tipo de protesto, né? Vocês têm algum caso que já aconteceu ou que está acontecendo com algum youtubers ou pessoa que fala, inclusive influenciadores digitais também estão sendo vítimas, né? Até da Polícia Federal, de estar indo na cara deles, pegar os computadores deles, né? Fazer perguntas, enfim. O que vocês acham sobre isso? A rede social, ela deve ser controlada? Não, de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Isso aí cai naquilo que o Rodrigo falou, né? Agora há pouco. Sobre a questão de, por exemplo, se você controla, entendeu? É você que dita as rédeas, entendeu? Então, de jeito nenhum, eu sou contra. Agora, por exemplo, né, que você falou, se tem aí youtubers e tal. Sim, com certeza. Muita gente também é perseguido, por quê? Porque muita coisa é político, entendeu? Muita coisa é político. O pessoal de direita, conservador, tem sofrido aí uma perseguição por parte de muitos aí que são de esquerda e, infelizmente, Facebook e mais outras empresas aí do ramo são empresas de cunho esquerdista, entendeu? E, por exemplo, até há pouco tempo o Bolsonaro foi fazer uma live utilizando o Facebook e a live não funcionava, começou a cair, ele pegou o celular de uma outra pessoa e conseguiu fazer, entendeu? Quer dizer, eu não sei o que é isso, para mim é a perseguição, entendeu? Então muito disso é político, sabe? Essa polarização, isso acaba prejudicando muito mesmo, entendeu? Então, assim, é um tipo de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que o presidente ele foi eleito e ele tem que governar, entendeu? Mas tem muita gente que, né, o pessoal do contra não querem deixar e acaba acarretando esse tipo de problema, essa perseguição e gerando muita fake news, tanto de um lado quanto de outro lado, entendeu? Eu tô com as minhas dúvidas agora. Será que nosso podcast aqui vai ser perseguido? Será que a gente vai cair, ser bloqueado? Não vai não. Não, nem vai. Na verdade, assim, a minha opinião sobre isso é assim: as mídias sociais, as redes sociais, elas são empresas, né? E assim, dentro da empresa, ela segue as regras dela. Então, se o Facebook, ele já é censurado, né? Hoje, se você for colocar uma foto de uma mulher nua lá, você não pode, é uma censura, né? Então, ou seja, tem uma restrição do que você pode colocar e o que você não pode. Dentro da internet, eu acho que não deve ser censurado nada. Mas dentro da rede social, vai de acordo com o objetivo daquela rede social, né? Então, por exemplo, se você está numa rede social como Facebook e Instagram e usar ela para expor um pensamento de ódio, eu acho sim que a mídia social deve fazer alguma coisa para conter aquilo. Porque, querendo ou não, né, claro, não é censurar aquilo, não é impedir, mas tem a internet inteira para o cara colocar aquela opinião dele. Só que ele está usando um espaço que não é para aquilo, para fazer aquilo. Entende? Então, uma rede social é uma empresa que tem política de privacidade, que tem regras dentro dela. Então, se a pessoa quer utilizar, ela deve seguir as regras. É a mesma coisa, se eu vou na casa de qualquer uma das pessoas que está ouvindo aqui, eu tenho que seguir as regras da casa dela. Se ela falar, tira o sapato antes de entrar aqui, senão você não entra, eu vou ter que tirar o sapato para entrar. Então, dentro da casa dos outros tem regra, dentro das redes sociais também. Quem que é o dono do Facebook? Zuckerberg. Se ele falar assim, seguinte, a partir de hoje só entra quem pagar. Pronto, acabou o Facebook. A gente vai ter que entrar e pagar se quiser acessar. Entende? Então, assim, querendo ou não, as mídias sociais hoje, elas já são censuradas, né? Agora qual é o limite da minha liberdade dentro da rede social?
qual é a igualdade que eu tenho de expressão lá dentro? Vou dar um exemplo também na mesma linha que o Marcos. Teve o Banco Santander, se eu não me engano, que colocou uma foto de uma cantora lá, de um cantor, né, que é trans, sei lá, com a cabeça do Bolsonaro. E fizeram a edição contrária, né? Tiraram a cabeça do Bolsonaro e colocaram a cabeça do Lula. E aí o Facebook não deixou veicular patrocinado. Mas a mesma postagem pelo Santander deixou ser patrocinado. Então, assim, qual é o limite, né? Qual é essa balança que eles estão utilizando? Então, assim, se você vai seguir uma regra, vamos seguir a regra para as mulheres, para os homens, para os negros, para os brancos, para os pardos, para o ruivo. Então, assim, realmente, tem uma questão de balizar o que eu quero que passe e o que não quero. Mas censura, cara, todas as redes sociais têm. YouTube tem, né? Tanto que Júlio Cocielo, por exemplo, que é um youtuber aí bastante conhecido, ele falava muito palavrão no vídeo dele. E as empresas começaram a decidir não passar mais no vídeo dele porque os palavrões estavam sendo vinculados a ela. E aí ele começou a desmonetizar o vídeo dele. E quando ele começou a desmonetizar, o que aconteceu? Ele começou a parar de falar palavrão. Entende? Então, assim, a rede social em si, ela tem regra. E o usuário tem que seguir aquela regra. Tá na internet, eu posso fazer o que eu quiser. Não, dentro da rede social, não. Tem um cara que se chama Ryan dos Santos. Ele foi banido do Instagram. E aí, ele estava errado ou certo? Não, quem decide é o Instagram, não os usuários. Né? Então, assim, sempre vai existir essa regra. E quem não quiser usar o Instagram, tem lá outras mídias sociais. Então, assim, tem que respeitar as regras. Mas, se não quiser, pode fazer um site e colocar a opinião dele dentro de um site, que eu acho que a internet tem que ser livre. O problema, Rodrigo, que às vezes isso aí só é válido para um grupo de pessoas, entendeu? Por exemplo, você falou do Facebook, se você botar uma foto de uma mulher pelada e tal, não sei o quê, o Facebook ele vai lá e bloqueia. Mas o Instagram, eu já vi isso acontecer, entendeu? E pessoas fazerem live, né, de artista pornô, fazerem live, tipo assim, mostrando tudo, e assim, não foi só uma vez, foi várias. Entendeu? E a gente está falando da mesma empresa, né? O Facebook e o Instagram são da mesma empresa. Exatamente. Porque não obedece à mesma política. Exatamente. Quando eu vi isso, eu pensei, cara, isso só pode ser brincadeira. Aí eu fechei, eu abri de novo, fui lá. Falei, que isso? E a coisa foi acontecendo e o perfil existe até hoje. Entendeu? Então é um tipo de coisa que, assim, eu concordo. Realmente, por exemplo... Se você for utilizar a ferramenta tal, YouTube, Facebook, Instagram, eles têm ali a política deles e, meu irmão, tu vai ter que acatar aquilo ali e acabou. Entendeu? Se você não quiser, você faz um site, faz um blog, enfim. Agora, por exemplo, o problema é que, às vezes, né, as políticas parecem que só são válidas para alguns, mas para outros, olha, esse é o problema, entendeu? São as famosas militâncias. Ou os anônimos também. Temos aí vários... Esse tem que tomar cuidado com a fala deles, hein? Nós temos vários caminhos que a gente pode culpar, várias frentes que a gente pode culpar. Né? Mas de quem é a culpa verdadeiramente? Sim. Né? Também, além dessas empresas, além dessas militâncias, além disso, que às vezes recebem a informação e por não reagir ou por não denunciar, acaba sendo cúmplice daquilo. Então continua aquilo sendo copiado, continua sendo desenvolvido. Então a culpa é nossa também, além das instituições e além dessas empresas que dominam essas redes sociais, né? A culpa principalmente é nossa, porque recebe a informação, né? E sabe que é mentira e não faz nada para mudar aquilo, não faz nada para desenvolver o contrário, né? Sim, totalmente. Então acho que a gente também tem que colocar a nossa cabeça no lugar e a gente procurar utilizar. Eu vejo muita gente falar, é culpa do Facebook, é culpa do Instagram. Gente, como é que é culpa da plataforma? A plataforma é feita por pessoas. São as pessoas que são as culpadas, não é a tecnologia que é a culpada, né, em si. São as pessoas que estão manuseando ali os dados e as informações e são as pessoas que estão consumindo. São eles que são os culpados,
né? Então, todas as colocações que vocês colocaram são simplesmente perfeitas dentro do que a gente propôs aqui de falar de fake news, mas me parece que no Brasil está acontecendo dentro do STF, né, um julgamento para apurações dessas fake news, né? E vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Vocês têm alguma informação? Olha, o que eu tenho até agora, pelo que eu já observei, isso para mim parece mais um jogo político do que propriamente assim, denúncias totalmente perigosas, ameaças de morte, entendeu? Para mim isso é mais um jogo político do que propriamente uma questão de ter uma vericidade. Claro que né, a gente sabe que tiveram alguns manifestantes que foram longe demais, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, o STF ele tem que fazer melhor o papel dele, entendeu? Eu acho que ele está fazendo o papel de outros poderes ao invés de fazer somente o dele, né? Mas, enfim, vamos ver até onde isso aí vai chegar. Sim, eu concordo totalmente com o Marcos. Eu acho que, assim, para quem não sabe, né, eu só vou dar uma explicação rápida. O Brasil ele é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Executivo é o presidente, né? O legislativo são os 11 ministros. O legislativo é o Senado e a Câmara. E o judiciário é os 11 ministros, né? Os 11 ministros que são aqueles que andam com a capa preta lá, que são os juízes supremos, que eles se chamam de guardiões da lei. E tem um quarto, que na verdade não entra como poderes, que é o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele é como se fosse um fiscal de uma empresa. O CEO é o presidente, o diretor-geral é o presidente da Câmara, o cara que vai fazer com que o advogado da empresa seria o judiciário e o fiscal seria o Ministério Público. A questão o judiciário ele tem que fazer simplesmente a lei se cumprir. O executivo ele tem que fazer as coisas para que o Brasil flua. Então é por isso que ele cuida dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, que é realmente as ações onde você vai empregar a ação para conseguir resolver os problemas da população. E o legislativo é a casa de leis, ou seja, são os deputados e os senadores que foram eleitos para criar leis que facilitem e melhorem a vida da população. O STF, na verdade, então, né, que é os juízes, como eles têm o papel de simplesmente fazer com que as leis se cumpram, eles não podem interferir e determinar leis. E o que o STF está fazendo é impor leis, ou seja, ele está fazendo o papel do legislativo e do executivo. Né? Prova disso é que um dos ministros, ele simplesmente falou que o cara estava fazendo fake news, ele era o acusador, ele era o que mandou fazer a busca na casa e era ele quem ia julgar. Então, assim, numa denúncia, o cara que acusa não pode julgar. Então ele ia fazer tudo. Então, assim, que bagunça que está acontecendo, entende? E aí acontece a manifestação, por quê? Porque os juízes estão fazendo, o STF está fazendo mais do que é empregado a eles. E muitas pessoas começam a pedir o AI-5. O que é o AI-5? Ato Institucional 5º, que foi feito lá atrás para conseguir os militares tirar o pessoal do povo, e aí entrou a parte onde falam que era o golpe militar, né, a ditadura militar. E desde lá, então, quando começou a ser democratizado de novo, esse ato constitucional 5, ele foi quebrado pelo artigo 142, que depois vocês pesquisam aí se vocês quiserem ver. Esse artigo 142, ele fala o seguinte, que não pode mais ser utilizado da maneira como foi utilizado o poder do exército. Então, não pode se fazer o AI-5, que é isso que a galera fala. O ato inconstitucional é que eles pedem que os militares tirem o Senado o STF do poder, mas eles não podem fazer isso. Então, assim, muitas pessoas que estão lá pedindo aquilo não sabem que aquilo não pode ser feito. Mas isso não justifica que os juízes estão corretos. Então, se uma pessoa está fazendo algo errado, ela tem que sair. Porém, o STF só sai por idade. E aí, o que a gente faz? A gente chora? A gente espera eles envelhecer e acabar com o país? Ou tenta fazer uma
uma forma de tirar eles. Né? Então, assim, o que a gente quer pra gente? Essa é a pergunta que eu deixo. Pois é, Rodrigo. Então, eu até abri aqui a Constituição, o artigo 142, né, que você falou, você citou aí. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha e pelo Exército, Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É totalmente diferente de AI-5, entendeu? É aquilo, cara. É muita gente infiltrada, entendeu? Pessoas que não conhecem, que só vão de fato para poder fazer a baderna, né? Conforme a gente falou lá no comecinho, pessoas que quebram tudo. Pelo lado da direita, você já tem as pessoas que não quebram. Porém, já quer, enfim, criar lá uma baderna, levantando um cartaz de AI-5, sendo que isso não pode ser mais instituído, né? E, né, sobre a pergunta que você colocou aí, que agora eu esqueci. Não. Você vai deixar os juízes quebrarem o Brasil. Pois é, então, eu estava lendo aí, eu não sei se isso aí é verdade, né? Enfim, pode ser uma fake news e tal. Parece que o presidente, ele pode, de uma certa forma, aposentar compulsoriamente, entendeu? Os ministros, entendeu? Não sei se isso aí é verdade, eu não parei para pesquisar. Enfim, depois eu até vou dar aqui uma pesquisada para ver se isso aí é possível, entendeu? Enfim, eu não sei, mas enfim, fica aí a sugestão aí de quem quiser, enfim, correr atrás para poder ver se isso aí é verídico, se é uma fake news ou não. Nós teremos outros episódios que a gente vai trazer o tema de política de novo, vai trazer temas atuais de novo, né? A gente agora está com novos modelos de desenvolver esse nosso Brain Box aqui. Eu tenho, para finalizar essa questão, mais 2 dicas de filmes que dessa vez vão interligar vocês com os acontecimentos dos últimos anos, né, que tivemos aqui no Brasil, que são relacionados a esse meio político. Um desses filmes se chama Polícia Federal, A Lei é para Todos, de Marcelo Antunes, de 2017. É um filme biográfico que retrata a Operação Lava Jato, do início do processo até a condução da prisão do nosso ex-presidente Lula, né? O roteiro explora uma série de investigações sobre a corrupção que abalou o Brasil nos últimos anos. Então essa é uma dica. A outra dica é O que Acontece com o Brasil, de Kennedy Alencar. Já é um filme agora de 2019. Na verdade, é um documentário da BBC World News, que ele pretende explicar ao espectador estrangeiro, né, o que aconteceu nos últimos 5 anos por aqui, pelo Brasil. Então ele é um documentário que, na verdade, não é pra gente, é para quem está fora do Brasil, né, que quer conhecer, que muitas vezes nem se interessa pelo Brasil, o que está acontecendo aqui, vai conhecer com certeza com esse documentário, vai ter informações sobre o que aconteceu desde manifestações de 2013 até agora, das eleições do Bolsonaro, e vai poder também tirar suas conclusões em relação à nossa política, em relação à cobertura da nossa política, né? Então, o que aconteceu com o Brasil, de Kennedy Alencar, e também a outra dica é Polícia Federal, A Lei é para Todos, de Marcelo Antunes, que é um filme, inclusive, que foi para os cinemas, né? Que fez mais de 500 mil telespectadores assistidos, né? Foi um sucesso. E é isso. Palavra final do pessoal. Meu amigo Marcos, tem alguma coisa aqui para dizer para a galera? Para nós finalizarmos, já que a gente já chegamos no nosso limite aqui do podcast. Olha, a mensagem que eu deixo é o seguinte: pessoal, procurem estudar, pesquisar, analisar, ter um olhar crítico de tudo.
e não criar, né, uma confiança ou uma segurança na primeira notícia que vocês verem. Procurem ir atrás, pesquisar para ver se realmente aquilo ali é verídico e ter, né, opinião própria. Não se basear muito por aquilo que as pessoas falam. Acho que, enfim, eu encerro com essa mensagem aí pro pessoal. Legal. A minha frase agora é sobre as eleições desse ano, né? Que a gente tem aí a possibilidade de mudar milhares de funcionários que nós determinamos, né, para colocar lá, que são incompetentes, né, que são os prefeitos e vereadores, que na maioria são muito ruins, né, e que acabam não fazendo nada pela cidade. Então, assim, vocês têm a chance agora de realmente entender o projeto, né? Saiba o que o vereador pode fazer, o que ele não pode, o que o prefeito pode fazer, o que ele não pode, como está a saúde financeira da sua cidade. É a sua cidade. Então, busca saber as informações, né? Não seja enganado, não seja comprado. Fulano de tal vai dar uma cesta básica para eu votar nele. Não, é muito mais caro depois. Então, assim, realmente entre nesse meio, entra na política, porque só você realmente se interessando por esse assunto, que normalmente é chato, é que vai ser possível mudar o nosso país. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos os participantes aqui, Marcos e também o Rodrigo, por estarem conosco em mais um episódio do Brainbox. Obrigado a vocês do outro lado aí, que estão ouvindo também e estão participando conosco. Não esqueça, né, ou não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, o nosso Instagram também, e também se inscrever aqui no YouTube e também no SoundCloud, além do nosso Spotify, né? E receber sempre notícias e episódios novos e completos para vocês. Eu vou terminar a minha participação de hoje com uma frase de Daniel Guzmão, que está direcionada ao nosso primeiro tema, que é racismo. A frase é o seguinte: amor, inteligência, capacidade, força, competência, valor e beleza são características e não uma paleta de cores. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até o próximo Brainbox.